Estamos com ela aqui, a nossa repórter, mais do que repórter, nossa analista desses assuntos internacionais, porque 20 líderes europeus vão se reunir hoje em Paris para discutir um outro assunto, né, Yazbek? Além desses protestos que você acompanha muito, a Yazbek vem falar sobre as discussões da guerra Rússia e Ucrânia, que completou 2 anos neste fim de semana. O objetivo, segundo o governo francês, é tentar enviar uma mensagem a Vladimir Putin de que Moscou não vai vencer esse conflito. E como é que vai ser esse encontro, Yazbek? Nos conte tudo, por favor. Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Os líderes então vão se reunir agora à tarde no Palácio do Eliseu. Inclusive eu estou aqui pertinho, mas as portas ainda não abriram porque eles devem chegar daqui a cerca de 40 minutos. E esses 20 líderes e também representantes ministeriais vão discutir então a guerra na Ucrânia e vão falar sobre estratégias em solo para que a Ucrânia consiga se defender da ofensiva russa que escalou nas últimas semanas. Essa reunião, inclusive, foi convocada às pressas. O Palácio do Eliseu, que representa o governo francês, divulgou, inclusive, esse cronograma só nesse domingo à noite para falar sobre essa conferência de Paris. E segundo o próprio Palácio do Eliseu, isso aconteceu porque essa conferência foi convocada logo depois das falas de autoridades russas ao longo do final de semana que marcou os 2 anos de guerra, dizendo que a Rússia está vencendo a guerra e dando a entender que a Rússia vai sair vitoriosa. Então, segundo o briefing, inclusive para a imprensa, a coletiva para a imprensa antes dessa reunião, conselheiros do Palácio do Eliseu disseram o seguinte, disseram que a intenção dessa reunião é mostrar que a Rússia não vai vencer a guerra. Eles também falam que querem enviar a Putin uma mensagem muito clara de que ele não vai vencer na Ucrânia, que o objetivo é acabar com essa ideia de que ele quer que acreditemos que de alguma forma ele estaria vencendo. Também falam sobre o fato de que a Ucrânia teve alguns reveses em campos, lembrando que a Ucrânia perdeu a cidade de Avdiivka, que foi o maior avanço russo desde a tomada de Bakhmut em maio de 2023. Isso aconteceu no sábado, dia 17 de fevereiro. E eles também falam sobre isso, sobre tentar mostrar que eles não estão pessimistas, que há um otimismo e que se os russos quiserem vencer a guerra, eles vão ter que vencer também a união dos países europeus e países aliados da Ucrânia. Vão participar dessa reunião, Elisa, o chanceler alemão Olaf Scholz, o ministro de Relações Exteriores britânico David Cameron, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, o primeiro-ministro holandês Mark Rutte e também líderes dos países escandinavos e bálticos. Os Estados Unidos também estarão representados pelo secretário de Estado adjunto para assuntos europeus. O Canadá também vai enviar o seu ministro da Defesa e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deve fazer um discurso por meio de videoconferência. Também nessa conferência que houve prévia para falar sobre os assuntos da reunião de hoje, o governo francês disse que depois da morte de Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin, toda a conversa girou em torno de desgraça e tristeza na Conferência de Segurança que tinha acontecido em Munique. Então, a expectativa é tirar um pouco dessa percepção do que aconteceu na Conferência de Segurança de Munique e trazer, então, uma visão de que os países não estão pessimistas. E isso acontece, Elisa, também, só para finalizar, a despeito do impasse sobre aquele pacote bilionário dos Estados Unidos de 61 bilhões de dólares que está travado. Então, também essa é toda a visão do governo francês sobre essa conferência, mas também há uma descrença muito grande, já que, apesar de os países se mobilizarem e terem demonstrado seu apoio ao longo de todo o final de semana à Ucrânia, o que acontece é que esse pacote de 61 bilhões de dólares está complicando muito os esforços de guerra em campo da Ucrânia, e isso não depende do apoio desses líderes, isso depende do Congresso americano e, mais que isso, dos líderes republicanos alinhados a Donald Trump, que não querem fazer esse pacote passar e que estão fazendo esse pacote ficar travado, pacote que foi aprovado no Senado, mas aguarda então a aprovação na Câmara dos Representantes. Volto com você, Elisa. Minha nossa, hein? Que confusão. Priscila Yazbek explicando muito bem, como sempre, para a gente todo esse cenário de manifestações na Europa. Obrigada, hein, Yazbek?